E aí, turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Como é que estão as coisas por aí? Estão tudo bem? Pessoal, hoje amanheceu com uma chuva aqui na nossa região. Esfriou um pouco, aliás, esfriou pra caramba. Choveu bastante, a previsão que tá por aqui é que chova mais. Como é que tá aí na cidade, na região de vocês? Tá chovendo também? Tá frio? Tá calor? Como é que estão as coisas por aí? Bom, hoje não teve jeito, vamos gravar um vídeo aqui na casinha das abelhas. Tá ali os enxames das abelhas e tudo mais. Porque tá muito frio por aqui e em outros lugares aqui do quintal tá muito barro. É meio complicado ir lá escorregar no barro e ainda cai um pialo na hora de gravar o vídeo. Fica louco de bonito, não? E ó esse ângulo que legal, parece até que a gente tá num sítio, ó, a cerquinha ali e tudo mais. Mas é só o cercadinho que eu fiz aqui para a área das abelhas mesmo. Fazer o que, né? Mas um dia ainda nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Então eu abri o vídeo aqui pra gente conversar um pouco hoje, mesmo estando um pouco frio por aqui e a chuva ameaçando ir e voltar toda hora. Senão a gente perde o pique, né? E nesse formato novo agora, infelizmente vlog, mas fazer o que? Nesse formato novo fica mais fácil a questão de abrir o celular aqui e poder gravar um vídeo a hora que der, a hora que bem entender. Por outro lado, a pauta de conteúdo fica meio avulsa, né? Porque a gente começa a conversar e emenda um assunto, emenda outro assunto, a hora que vai ver já falou por umas 20 horas, uns 20 minutos e não falou nada com nada. Ó, a abelhinha já veio me atacar aqui, ó. Ver se eu consigo mostrar-lhes. Aí ela aqui, ó. Na verdade não tá me atacando não, ela só tá estranhando o que eu tô fazendo aqui no território dela. Essa abelhinha é uma mandaguari preta. Tá aqui no pelinho do meu braço, a casinha dela é aqui, ó. Não sei se está dando de ver bem aí. Hoje está frio, então elas não estão muito ativas. Elas constroem esse pitinho de entrada aqui com cera. Então elas não estão muito ativas porque está muito frio. E no frio a abelha é igual a gente, pessoal. A gente no calor, quando está um clima agradável, a gente fica mais animado, né? Inventa moda, vai fazer um monte de serviçaiada braçal, por aí a gente tem disposição. Mas quando esfria, a gente fica meio letárgico, fica meio com aquele corpo mole, aquela preguicinha de sair trabalhar e tudo mais. Bom, as abelhas são assim também. Se tiver calor, você vê aquela muvuca. Ó, uma chegando em casa. Vocês viram? Não sei se deu tempo de ver. Tava levando barro para construir a casinha dela. É igual a gente quando tá muito frio não dá aquela preguiça de levantar da cama, aquela preguiça de começar o dia, daí até esquentar o corpo, a gente coloca blusa para manter o corpo quentinho, aí você tem que sair, tem que abrir a porta, aí você sai para fora, tá aquele vento gelando, aí dá vontade de entrar para dentro de casa de novo e voltar a dormir? Pois é, as abelhas são assim também, pessoal. Legal, né? Ó, mais uma chegando aí. Ih, fugiu. As abelhas são assim também. Quando tá muito frio mesmo, elas não resolvem que não vão sair para trabalhar não. Sai uma ou outra que tem mais disposição, mas a grande maioria delas prefere ficar em casa descansando de boa. É igual a gente mesmo. Se a gente pudesse ser assim também, não? Mas como que funciona na natureza? A natureza se dá ao luxo de poder fazer esse tipo de coisa, porque como que funciona a vida de uma abelha? As abelhas funcionam assim, elas quando tá bem calor, o clima tá bom, bem quente assim, sai aquele bandão de abelha, vão trabalhar, trabalham com força, fazem várias viagens ao longo do dia. O que elas fazem nessas viagens que ela faz? Ela sai da colmeia, do enxame, e vai atrás de uma planta, vai atrás de um barranco, vai atrás de uma flor. Para quê? Para coletar materiais para trazer para a casinha delas. Por exemplo, a abelha vai, coleta o néctar das plantas, traz para a casinha, joga no pote de mel, volta. Daí vai uma outra abelhinha e coleta a resina das plantas, volta para a casinha dela e coloca onde eles produzem própolis. Vai outra abelhinha, coleta barro, vai lá e cola junto com o própolis, dependendo da espécie. Então, basicamente, o trabalho braçal dessas abelhinhas é coletar recursos para a casinha delas. E sendo assim, quanto mais recursos elas conseguirem trazer,
nos tempos de calor e tudo mais preparadas elas vão estar para os tempos de frio. Aí elas podem se dar o luxo de, hoje está muito frio, não vou trabalhar. Por quê? Porque elas já armazenaram os recursos que elas iam precisar para quando os tempos de frio chegarem, o corpinho delas está letárgico, elas estarem sem condição e força para sair trabalhar, elas têm tudo na casa. Ou até para os tempos mais difíceis, como a gente está se aproximando agora do inverno, estamos no outono se aproximando do inverno, o que acontece? As plantas simplesmente param de dar flor. As árvores não produzem frutos, entendeu? Geralmente aqui na minha região, pelo menos na época do inverno, acaba a chuva, fica um tempo mais seco, então já não é mais fácil para as abelhas acharem barro. Enfim, é a escassez de recursos. Está tudo muito escasso, tranquilas estão aquelas que já têm tudo na casinha delas, né? Se começou a esfriar demais, as plantas pararam de produzir flores e tudo mais, as abelhas têm dificuldade de encontrar recursos para trazer para casa. E se elas já trouxeram, elas estão muito tranquilas. E mais ou menos, se a gente for parar para pensar, assim também é a vida da gente, né? Quando a gente se prepara, aprende bastante coisa, a questão lá da sobrevivência, sobrevivencialismo e tudo mais, faz aquele estoque de comida e água e tudo mais. Quando chega a época de crise, e nos tempos que nós estamos vivendo, a crise tá triste, né? Ela vai embora e volta, vai embora e volta. Então, se a gente tiver um pouquinho de preparação assim, a gente fica mais tranquilo. E esse é um dos motivos pelo qual eu comecei a aprender sobre as plantas e tudo mais. Porque quem me conhece antes sabe que o meu forte mesmo, assim, para que eu estudei e tudo mais, era a questão das aves, os passarinhos. Eu sabia nome científico, nome popular, nidificação, época do ano, lugar de encontrar tudo quanto é tipo de passarinho, pelo menos aqui da minha região. Mas depois de um tempo comecei a me interessar pelas plantas. Até por essa questão aí de crise, sobrevivência, não sei o que, falo, peraí, se instalasse uma crise muito grande, que começasse a ficar meio difícil de achar recurso, o dinheiro a gente já sabe que está difícil de achar, como é que eu ia fazer para mim sobreviver e para poder cuidar da minha família e tudo mais? Tem recurso que é gratuito, a natureza oferece para gente sem cobrar nada em troca, mas tem um custo sim. E esse custo é a gente saber identificar, né? E foi aí que eu comecei a me ligar, caramba, as plantas são muito interessantes, porque a planta ela nasce, a maioria delas, né, gratuitamente por aí, em tudo quanto é lugar você vê planta. Pô, você pode estar no meio de uma cidade grande que tudo é prédio, tudo é cimento. Se você olhar com bem atenção num cantinho de uma parede, numa rachadura do cimento, o que, que vai ter nascendo ali? Uma planta. Então as plantas estão por aí de uma forma, vamos dizer assim, fácil. Claro que cultivar elas é melhor, mas a gente pode encontrar elas por aí. E elas podem servir de recurso. Tem planta que a gente pode usar para se alimentar, tem planta que a gente pode usar para fazer algum remédio, tem planta que a gente pode usar para fazer alguma tintura, alguma receita, tem planta que a gente pode usar para ajudar outras plantas a se desenvolverem. E caramba, eu comecei a pensar nisso, falei, bicho, eu vou deixar um pouco de lado aí a questão dos passarinhos, claro que eu não deixei de gostar, não deixei de estudar e tudo mais, mas descobri o mundo das plantas, que é bastante interessante e pode salvar a vida da gente. Então foi assim que eu comecei a gostar das plantas. E se você for parar para pensar, na natureza, de um modo geral, tudo se resume mais ou menos a isso. Há uma questão mais voltada assim para sobrevivência mesmo. Todos os seres vivos, isso inclui as plantas, os insetos, os passarinhos e tudo mais, eles buscam a sua sobrevivência. A vida deles é inteira voltada para a questão de sobrevivência. Quem já ouviu a história da cigarra e a formiga, né? A formiga lá trabalhando o ano inteiro, buscando recursos para a casinha dela, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quando chega o inverno, o que acontece? Elas estão lá, estão bem precavidas, né? Os estoques delas estão cheios. E enquanto a cigarra, né, que ficava só cantando lá nas árvores, passando o dia tranquila, com as mãos no bolso, chegou o inverno, ela não tinha recursos, né? Claro que é uma história, uma fábula, e até meio injusto com a vida real, a cigarra da vida real, que é um bichinho tão
Hoje em dia tá tão escasso, né? Tá difícil deixar, pelo menos aqui na minha região, tá difícil deixar cigarro. Ela na fase juvenil dela, que ela fica enterrada embaixo da terra, em fase de pupa e de larva, ela pode levar até 12 anos naquela forma larval ou naquela forma de ninfa, até ela poder sair da terra e virar uma cigarra, onde a gente vê ela, conhece ela mais pelo aquele bicho que tem duas asas grandonas e fica nas árvores por aí cantando. Ela tem que cantar mesmo, né, pessoal? 12 anos esperando para chegar à fase adulta. Na fase adulta ela tem que uma única missão, que é cantar e se reproduzir. Então, é meio injusta essa história da cigarra e a formiga, mas faz algum sentido ainda com a vida real. E as abelhas, elas têm um sistema de vida parecido com o das formigas. O diferente das abelhas e das formigas é que as formigas são agricultoras, né? As formiguinhas vão lá, a gente pensa que ela corta as folhas para comer, que ela carrega açúcar para ela comer na casa dela, e não tem nada disso. As formigas não se alimentam das plantas e não se alimentam do açúcar também. Elas se alimentam de fungos. Como que funciona? Elas coletam as plantas, as folhas, bicho que ela encontra morto por aí, açúcar e todo tipo de coisa, e leva lá para debaixo da terra onde ela mora, e lá ela deixa esses alimentos para os fungos comerem. E aí que elas vão tirar o alimento delas. Elas cultivam fungos para poder comer. É legal, né? As abelhas também têm um sistema parecido, porém o sistema das abelhas é um pouco mais artesanal. As abelhas, elas coletam os néctar das plantas, o néctar e o pólen, e elas trazem para a casinha delas, onde elas desidratam o néctar das plantas e fazem o mel. E o pólen, que é aquele pozinho amarelo que é responsável pela reprodução das plantas, esses elas usam como a proteína do alimento delas. Então elas têm o carboidrato, que é o néctar, e a proteína, que é o pólen. É legal pra caramba, a gente começa a ver que realmente poxa, um universo inteiro minusculamente na vida dos insetos. E as plantas estão aí, dando todo o suporte, tanto para os insetos, né, as abelhas, as formigas, os animais também, os passarinhos também dependem muito das plantas. E se você for parar para pensar, a gente também. O que você come aí na sua casa, na sua alimentação normal, que não é oriundo da planta de forma direta ou indireta? Você come provavelmente o arroz, que é a semente de uma planta, o feijão, que também é a semente de uma planta. Você come derivados da farinha de trigo, o trigo, que é uma planta. E se você for parando para pensar, a planta está em todo lugar, a gente depende dela, ela é uma coisa básica da nossa vida. Então tá tudo interligado, é legal pra caramba a gente pensar sobre isso. E, bom, a chuva aparentemente vai dar uma cessada por aqui. Tá até querendo sair um solzinho, não sei se está aparecendo ali atrás. Tá mais claro um pouco, um solzinho bem discreto, querendo sair agora, tá meio envergonhado ainda. Mas vou ver se sai esse solzinho. Vou aproveitar para lidar com algumas coisas por aqui. Tô terminando de fazer essas caixinhas de abelha. Olha só, fiz bastante delas. Eu vou ver se quando der uma esquentada melhor no tempo, eu preparo alguns ninhos iscas para deixar preparado já, para quando chegar a estação quente de novo do ano eu colocar lá na floresta, para ver se mais alguma abelhinha resolve vir morar aqui com a gente. E se Deus quiser, quando chegar a hora da gente conseguir um lugarzinho lá no sertão, lá na beira da mata, no sítio, para a gente ter um lugarzinho para nós, bom, essas abelhinhas vão de companheiro com a gente por lá. E lá sim elas vão ter recurso, vão ter a mata nativa inteira para encontrar as plantas, os néctares, as resinas e todos os materiais que elas precisam em maior abundância, né? Se por aqui, que é na cidade, para todo lado que se olha aqui só se vê casa, construção e esse tipo de coisa, elas já conseguem encontrar os materiais delas, imagina lá no sertão como que vai ser melhor para elas, não é? Então por hoje eu acho que é isso, hein, pessoal? Já falamos demais, já se perdemos nos assuntos, falamos de formiga, falamos de abelha e acabamos falando nada com nada, né? Eu quero que vocês, agora que a gente está fazendo esse novo formato de vídeo aqui, se vocês puderem me ajudar a me organizar com a pauta de conteúdo, peço que vocês
Tá falando com a língua tudo enrolada. Eu peço que vocês deixem aí embaixo nos comentários algumas sugestões de vídeos que vocês queiram ver aqui no canal. Alguma planta específica que vocês queiram ver, que a gente já falou, ou alguma que a gente não falou ainda. Ou se vocês quiserem ver um pouco mais aqui das abelhas, ou alguma outra coisa, deixa no comentário, deixa a sugestão que assim que possível eu vou procurar fazer o vídeo. Aí fica mais fácil, eu consigo produzir o conteúdo sem ficar essa forma muito aleatória. Eu abro a câmera e começo a falar um monte de coisa e o que vem na cabeça. E eu começo a falar trazer mais conteúdos para vocês, mais direcionado àquilo que vocês mesmos querem ver. Alguma dúvida que vocês tenham, alguma planta específica que vocês queiram ver, não sei, alguma coisa que seja do interesse de vocês. Deixa aí no comentário que eu vou procurar trabalhar em cima disso. Eu acho que fica mais fácil aí ao longo da semana. Eu vejo se eu gravo os vídeos lá no almoço do serviço, ou se eu vou começar a trabalhar de bicicleta. E aí eu saio na hora do almoço, procuro algum lugar mais calmo nas redondezas do serviço, ou vir em casa almoçar mesmo. E aí fica mais fácil para a gente gravar os vídeos. Assim eu consigo manter aqui a rotina do canal. E todos os vídeos, e todos os dias a gente vai ter algum vídeo para a gente conversar. O que vocês acham? Então deixa aí nos comentários a recomendação de vocês, a sugestão de vocês, que aí a gente começa a gravar os vídeos trabalhando em cima disso, pode ser? Acho que fica assim, fica mais organizado para mim, eu consigo, né, ter uma linha de raciocínio melhor, baseada em algum tema que vocês queiram, e para vocês também não fica muito chato, um cara de chapéu que abre o vídeo da câmera do celular e começa a falar o que vem na mente. Então acho que por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas se vocês não gostaram, por favor, pode falar também. Deixa aí a opinião sincera de vocês. Eu vou ficando por aqui. Vou aproveitar que está dando uma esquentadinha no sol. Espero que esse sol não seja sol de enganar bobo. E vou atrás de lidar com alguma coisa. Ainda tenho que terminar essas caixinhas das abelhas. Eu tenho que fazer algumas coisas aqui no quintal de casa. Se não tiver muito barro e se não voltar a chover. Então por hoje eu vou ficando por aqui. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.